E você, cara, olha só que resultado sensacional você alcançou de uma maneira tão simples. E essa é uma coisa que eu gosto muito de falar, é a simplicidade com que as coisas acontecem. O hipotireoidismo de Hashimoto, ou tireoidite de Hashimoto, é um quadro autoimune em que o organismo dela ataca, o sistema imunológico ataca a própria tireoide e leva à falência desse órgão se isso não for revertido, tá? Só para o pessoal em casa entender o quadro. Isso. E aí, como é que você fez a partir daí? Eu era uma pessoa que trabalhava de 6h30 da manhã às 6h30 da noite e fazia as outras atividades da noite. Aí, 2020 inteiro parado em casa, home office, meditação, né, vida zen, plantinhas, comecei a plantar um monte de coisa. Aquela vida zen de 2020, minha tireoide me falou assim, olha só, você não precisa mais acelerar seu metabolismo. Vamos parar com isso. Aí eu, não, gente, o que é isso? Aí eu fui assistir todas as aulas de tireoide. Sobre tireoide. Busquei todos os vídeos de doença autoimune, né? E aí comecei. Açafrão. Primeiro, não foi com a pimenta preta, eu não tinha descoberto ainda a pimenta preta. Então, foi açafrão direto e casca de melão. Aquela coisa assim que a gente... Como assim casca de melão? É, casca de melão, né? Então, vamos fazer o suco de casca de melão. Faz o suco do melão para o marido e faz a casca para... Então, comecei melão, açafrão, pepino, né? Mudei a minha alimentação, porque eu consumia demais, assim, diariamente. Brócolis, couve, tudo aquilo que baixa a atividade da tireoide, né? Para quem está em casa e tem hipotireoidismo, lembre-se, as crucíferas, que é onde está a couve-flor, o repolho, couve de Bruxelas, brócolis, rabanete, nabo, todas essas plantas, ela tem uma substância chamada glucosinolato. E o glucosinolato, quando ele entra no nosso organismo, ele sequestra iodo. E o iodo é o mineral que faz a tireoide funcionar. Ele é importantíssimo para a produção dos hormônios tireoidianos. Então, o T3 tem 3 iodos e o T4 tem 4 iodos. Se falta iodo, você não consegue produzir. Então, é importante, para quem tem um hipotireoidismo grave, principalmente, reduzir substancialmente o consumo de crucíferas. Aí eu comecei, né? Então, comecei com esse tratamento, né? E em 3 meses... O T4 já subiu mais, subiu para 0,93. O TSH foi... Ele está numa escalada de subida. Isso, foi de 84, o TSH, para 4,7. Nossa, isso é top. Isso é top. E aí, o melhor de tudo, os anticorpos foram lá, que estava acima de 600, que o exame nem diz quanto é esse acima, né? Nem considera. O limite dele é 600. Foi para 495. Eu passei por 3 endócrinos, porque uma me disse para largar esse negócio de planta que era besteira, a outra eu tive que sair por causa de mudança de plano de saúde, e aí estou numa que... Vamos lá, Cláudia, vamos comigo, para ir com as plantas, vamos embora. Então, beleza, isso aí, que legal. E aí, uma delas me falou assim, quando eu mostrei isso, olha só, baixou de 600 para 495. Eu já sabia a resposta, mas aí para ter a confirmação dela, eu fiz a seguinte pergunta: o Puran ajuda nisso daí? Que era a única coisa que eu estava tomando, claro, era o hormônio. Claro. Eu já sabia que não, né? Mas aí ela falou, não, isso é coisa do seu organismo mesmo. Então vou contar qual foi a mudança que teve aí, né? O açafrão, e aí já era açafrão com a pimenta preta. Perfeito, que é imunomodulador, vai controlar o seu sistema imunológico. É muito interessante, Cláudia, só fazendo um parêntese, que as pessoas têm medo de usar o açafrão quando tem doença autoimune, porque acham que vai estimular a ação imunológica. Mas, na verdade, o que você não pode usar é unha de gato. Unha de gato vai aumentar a produção de anticorpos. O açafrão, ele vai atuar mais na área, vamos dizer assim, inespecífica do sistema imunológico, que é o combate de vírus e bactérias por fagocitose, macrófago lá destruindo as células invasoras. Mas ele não vai aumentar um processo autoimune. Então,
Artrite reumatoide, por exemplo, é muito bom usar açafrão. E no seu caso, tireoidite Hashimoto, muito bom usar açafrão também. A gente pode sim usar o açafrão nas doenças autoimunes. Isso é muito legal. Isso eu já não estava mais tomando de 50 já desde lá do início, né? O hormônio. O Puran? O Puran. Eu estava tomando o de 37,5. Né? Ótimo. Quanto menos, melhor. Porque me deu taquicardia, eu não vou tomar isso não, deu, hein? Sim. Dor no peito, aí tava tudo lá na bula, né? Vamos ler a bula, tava tudo lá na bula. Não, isso aí tá bom não. Aí eu baixei. Você sabe por que dá taquicardia? Que acelera o metabolismo, né? Então, mas por que quando você produz o seu próprio hormônio não dá? E quando você toma o Puran dá? É a curva. A curva do hormônio no organismo. É igual ao hormônio feminino, quando você faz reposição. Por quê? Eu tomo o hormônio e eu produzo hormônio. Então, quando eu produzo hormônio, não dá câncer. Quando eu tomo hormônio, dá câncer. Qual que é a brincadeira aí? Na verdade, é o pico. Quando você toma o Puran, ele vai dar um pico de T4 e aí ele vai começar a cair. Ele vai dar um pico de T4, você tem taquicardia, irritabilidade, não dorme à noite, ele começa a cair. Aí você toma de novo. Começou a cair, você toma de novo. E tá sempre mantendo um pico. Quando a sua tireoide está produzindo, ela fica sempre controlando a homeostase. Precisa, eu produzo, não precisa, eu não produzo. Precisa, eu produzo. Então tá sempre no nível adequado, não tem pico. Pico. O que causa a taquicardia é que na hora do pico, o seu coração dispara, o seu cortisol aumenta, você fica irritada, você fica nervosa, porque o metabolismo está sendo acelerado, mas de forma artificial. O grande problema de tomar hormônio, seja para qualquer problema hormonal, é o pico. Então, para manter a dose fisiológica, hoje em dia tem aqueles implantes de hormônio que ficam lançando quantidades bem pequenininhas o tempo todo na corrente sanguínea. São menos, não causa esses picos, não causa essas sensações. Isso é menos malefício para o organismo. Mas se a gente consegue fazer o seu organismo funcionar e produzir de novo esses hormônios, cara, esse é o caminho. Eu quero que o meu organismo funcione, eu não quero ser dependente do remédio para a vida inteira. Isso. Aí eu fiz mais 2 exames. Fiz em setembro, que foi o T4 foi de 0,93 para 0,99. Estamos indo bem. E em julho deste ano, agora, julho passado, estava em 1,21. O TSH, que começou lá com 118, baixou para 84, aí foi para 4,7, e em setembro do ano passado foi para 2,8. Perfeito. Em julho estava em 1,81. Nossa, então, sensacional. Assim, já está tudo dentro do quadro. Os anticorpos continuaram baixando ou não? Continuaram baixando. Começou lá em 600, né? Foi para 495 primeiro. Em setembro do ano passado, baixou para 349. Em julho desse ano, baixou para 297. Caraca, já está abaixo de 300. Continua baixando. Né? E eu continuo com o tratamento. Nesse quadro aqui de julho, eu já estava sentindo que esse pico de hormônio já estava me incomodando de novo. Eu já não estava dormindo. Eu já estava com dificuldade para dormir. Aí eu, quer saber? Eu não vou tomar mais de 37, não. Eu baixei para 25. Legal, e aí eu voltei ótimo. a dormir. Você tem que ir reduzindo esses picos, quando eu fui na endócrino, ela tá bom, então mantém os 25 e aí vamos fazer aí mais um período e vamos fazer um novo exame. O seu resultado é lindo, sabe? Tem tanta gente aí sofrendo de tireoidite de Hashimoto, sabe? Obeso, problema de vitamina D, e cabelo caindo, e unha fraca, e sem ânimo para nada, prostrado, colesterol lá em cima, né, diabetes pegando, pressão alterando, tudo por causa da tireoidite de Hashimoto. E você, cara, olha só que resultado sensacional você alcançou de uma maneira tão simples. E essa é uma coisa que eu gosto muito de falar, é a simplicidade com que as coisas acontecem. Cúrcuma com pimenta preta, né? Lembrando que a pimenta preta aumenta a eficiência da cúrcuma, aumenta a absorção intestinal da curcumina. Tomando o suco de melão. O que mais que você fez? Foi a cúrcuma? Pepino. E pronto. Então, quer dizer, se a gente olha as pesquisas científicas, você está comprovando que o resultado das pesquisas é real. Porque o que as pesquisas mostraram? A queda do TSH e aumento do T4 e do T3 com o uso do pepino e com o uso do melão. E é isso que você está fazendo. E a cúrcuma controlando seu sistema imunológico. Pronto. Está tudo bem.
Isso é sensacional. O seu resultado é impressionante.